A Bela e o Cowboy, livro de Joan Johnston, parte 5. O tempo voou e, quando se deu conta, Belinda estava se vestindo para uma festa da qual não queria participar. Quando Ferron bateu na porta do seu quarto, perguntando se ela estava pronta, Belinda abriu a porta e declarou: "Não posso descer." Ferron entrou, fechou a porta e, percebendo a aflição nos olhos dela, abraçou-a. "Qual é o problema, princesa? Não sabe que vou defendê-la contra todos os dragões?" A simples oferta de proteção já fez com que ela se sentisse melhor, embora Belinda soubesse que teria de vencer aqueles dragões por si mesma. Concluiu que não faria mal algum ter Ferron ao seu lado durante a batalha e endireitou-se. "Estou bem agora, obrigada. Já podemos descer." Porém, os dois se deram conta ao mesmo tempo de que estavam sozinhos no quarto. Ferron sorriu. "Que tal um beijo de boa sorte?" "Sorte para quem? Eu ou você?" "Nossa, já disse que está linda?" "Não." "Está maravilhosa, princesa." Ferron tomou-a nos braços e beijou-a com paixão, sentindo uma explosão de sentimentos contidos em seu peito. "Se precisar de mim esta noite, estarei sempre perto." Estendeu o braço e abriu a porta. "Está na hora de receber sua corte, princesa. Se alguém se atrever a insultá-la, cortarei a cabeça do atrevido." Belinda sorriu. A maioria dos vizinhos já estava lá, todos muito curiosos pelo motivo da festa. Apresentavam expressões especulativas, porém amigáveis. Uma jovem da idade de Belinda, de cabelos e olhos castanhos, além de uma feia cicatriz no rosto, foi a primeira a se aproximar. "Lembra-se de mim?" perguntou. "É claro." Belinda lembrava-se de que, quando a conhecera, ficara chocada pelo fato de uma mulher tão bonita possuir uma cicatriz tão medonha. "Seu nome é Désirée, não é?" A mulher sorriu. "Estou surpresa por você se lembrar tantos anos depois." "Eu me lembro porque você foi tão atenciosa aquela noite depois de..." Désirée fora quem finalmente pusera um fim ao discurso de Wayne. "Gostaria de ter podido ajudar mais." Désirée falou. "Fiquei contente com esta festa, pois sempre desejei que pudéssemos nos tornar amigas." Desta vez foi Belinda quem sorriu. "Estou mesmo precisando de amigas. Poderia me fazer uma visita na próxima semana." "Você também poderia vir até aqui?" Belinda ofereceu. "É difícil encontrar uma babá. Você se importa?" "Basta dizer o dia e estarei lá." As duas se separaram, sabendo que haviam plantado as sementes de uma grande amizade. Ao final da noite era evidente que todos estavam mais que dispostos a deixar o passado para trás. Fiel à sua palavra, Ferron ficou por perto o tempo todo. Belinda nem se dera conta de que o julgava, comparando-o ao pai. Prestou atenção se ele falava demais ou bebia demais. Não. Ferron bebeu uma única dose de uísque e, exceto pela risada alegre, comportou-se como um perfeito cavalheiro. Esperou para ver se lhe contava piadas sujas. Não. Se ele flertava com as convidadas. Sim. Tinha o poder de fazer cada mulher se sentir especial, ao mesmo tempo que deixava claro que não desejava nada além de um relacionamento platônico. Se os vizinhos o respeitavam como fazendeiro e homem de negócios. Sim. Várias vezes Belinda ouviu-o discutir negócios com os fazendeiros da região, mostrando-se tão disposto a aceitar conselhos como a partilhar seus conhecimentos. Se ele fazia qualquer comentário sobre seu relacionamento com ela. Não. Embora nunca se afastasse demais, Ferron não fazia nada que indicasse que seu relacionamento com Belinda pudesse ir além da ligação legal existente. O que Belinda não percebeu
foi que os vizinhos perceberam a atração existente entre a viúva e o filho bastardo, além do fato de todos estarem prontos para aceitar de braços abertos a união dos dois. Eles já sabiam que ela era uma fazendeira dedicada e acabavam de confirmar que Farron entendia muito do negócio de fazendas. Ora, seria o par perfeito. Perto do final da noite, Farron aproximou-se de Belinda, acompanhado por uma mulher. Belinda? Acho que conhece Purtesdale. Ela estava me falando sobre um problema e tenho certeza que você poderá ajudá-la. Pur era uma mulher robusta, de 45 anos, orgulhosa de seus cabelos grisalhos e dos calos que adquirira com o trabalho. Seus olhos castanhos eram claros e diretos. Estava dizendo a Farron que a senhora Webster teve que se demitir do comitê da procissão de Natal da igreja, pois descobriu que estava grávida, de gêmeos. O médico sugeriu repouso. Pensei que talvez você se interessasse pelo cargo e coordenasse o planejamento da procissão. Belinda participara das procissões quando criança e sabia a importância de tais festividades na infância. Eu... hesitou. Por favor, diga que sim. Pearl implorou. Precisamos de ajuda, e Farron me disse que você adora crianças. Ah, ele disse? Belinda perguntou-se como poderia argumentar contra a verdade. Adoraria trabalhar com crianças, pois Wayne nunca permitira nada parecido. Muito bem, então, eu aceito. O sorriso de Pearl foi espetacular. Maravilhoso! Apressada, chamou várias senhoras, incluindo Desirée, e todas começaram a discutir horários e trajes. Farron sentiu o coração aquecer-se diante do brilho que iluminou o semblante de Belinda. Então, irritou-se ao perceber que não era o único a admirá-la. Outros solteiros pareciam interessados também. Precisava tornar públicas as suas intenções, mas não poderia fazê-lo quando ainda nem as declarara em particular. Assustou-se ao ouvir a voz de Maddie. E então, vai dar um filho a ela? Não interfira, Maddie. Cada coisa em seu tempo. Não espere demais. Farron franziu o senho. A advertência de Maddie despertou seu medo de que Belinda acabasse decidindo não se arriscar num segundo casamento. Talvez estivesse na hora de informá-la sobre suas verdadeiras intenções. E sem perder tempo, aproximou-se e tirou-a do grupo feminino. Com licença, senhoras. Preciso discutir um assunto com Belinda. O que é, Farron? Ele a puxou pela mão até a despensa na cozinha. Então fechou a porta. Os dois se viram cercados de latarias e mantimentos. Farron beijou-a com paixão. Farron, pare com isso! O que está fazendo? Beijando você. Amando você. Não é isso que quer? Belinda o provocara durante muito tempo para agora fingir que não o queria. Assim, retribuiu o beijo com ardor. Sentiu o zíper do vestido descer e, um momento depois, estava nua da cintura para cima. Não está usando sutiã? Farron comentou, acariciando-lhe os seios. Belinda acabou de despir-se. E está usando ligas. Ele falou ofegante. Princesa, você não está de calcinha. Belinda riu. Você está parecendo um colegial. Provocou-o. Eu sinto-me como um garotinho numa loja de doces. Não sei o que experimentar primeiro. O perigo real de serem surpreendidos só serviu para tornar a aventura mais excitante. Farron foi se ajoelhando devagar, cobrindo o corpo de Belinda com beijos. Então, voltou a erguer-se e, limitando-se a abrir a calça e deixá-la deslizar até os pés, suspendeu Belinda e penetrou-a. Ela passou as pernas em torno dos quadris de Farron, os braços em torno dos seus ombros
e abandonou-se ao prazer enlouquecedor. Ambos abafaram os gemidos de êxtase na pele um do outro, sem perceber as marcas que deixavam. Então, permaneceram imóveis por alguns momentos, tentando recuperar o fôlego. Finalmente, Farron soltou uma risada satisfeita. Você é maluco, cowboy? Belinda murmurou. E espero continuar assim. Ele replicou. Para sua surpresa, ouviram uma batida na porta. Imagino que queiram voltar para a sala a fim de se despedir dos convidados. Maddie falou. Iremos num minuto, Maddie. Farron informou-a. Belinda sentiu a porta se abrindo atrás de si. Espere! A mão enrugada apareceu, segurando uma toalha úmida. Achei que precisariam disso. A porta se fechou e os dois ouviram os passos de Maddie se afastarem. Entreolharam-se e caíram na gargalhada. Belinda pôs a mão sobre os lábios de Farron. Psiu, seremos descobertos. Ele apanhou a toalha e secou o suor em si mesmo e Belinda, enquanto ela se vestia apressadamente. Acha que todos saberão o que estávamos fazendo? Farron fez o possível para devolver a aparência original aos cabelos de Belinda. Então fitou-a nos olhos e concluiu. Teriam de ser cegos para não saberem. Belinda lançou um olhar para o sorriso de satisfação que curvava os lábios dele. Ajudaria se apagasse esse sorriso do rosto. Impossível. Belinda desistiu. Estamos prontos? Perguntou. Voltaram à festa, com um grande intervalo de tempo entre suas chegadas, como se houvessem passado o tempo separados cuidando de seus afazeres. Se os vizinhos suspeitaram do que havia realmente acontecido durante a ausência dos dois, foram educados o bastante para não mencionar o fato. Durante os meses que se seguiram, Farron e Belinda eram vistos juntos com frequência. Na igreja, no mercado de Casper, cavalgando as fronteiras da fazenda, nos bailes da comunidade. Embora nenhuma declaração entre os dois houvesse sido pronunciada, eram um casal. Belinda irradiava autoconfiança. Seu trabalho nos preparativos da procissão de Natal era delicioso. Ela adorava passar o tempo com as crianças que a faziam desejar um filho com ardor. Fazia amor com Farron sempre que podia, das maneiras e nos lugares mais diferentes. Ao mesmo tempo, não conseguia evitar a sensação de que seu tempo era curto. O conto de fadas mágico que os dois haviam criado simplesmente não poderia durar. Sentia-se feliz demais e era incapaz de afastar o temor de que houvesse um vilão em algum lugar, pois sempre havia um em Conto de Fadas, pronto para arrancar-lhe aquela felicidade. Como o Natal se aproximava, pediu ajuda a Farron para decorar a árvore. As caixas com enfeites natalinos eram guardadas no terceiro andar. Farron não estivera lá antes e ficou impressionado com o que encontrou. Muitas famílias devem ter vivido aqui, comentou, examinando o cavalinho de balanço e a carrocinha de madeira que serviriam perfeitamente a uma criança. Belinda apanhou uma sombrinha, uma bolsa que já fora usada por uma colonizadora e colocou um chapéu. Que tal? Estou bem para um passeio pela cidade? Acho que está ótima para um beijo. Farron respondeu, tomando-a nos braços. Belinda, você não gostaria de fazer parte de tudo isso? De preservar King's Castle para gerações futuras? Eu pensei que fosse exatamente o que estivéssemos fazendo. Estamos mesmo? Ou será que estamos apenas nos enganando com jogos tolos até que um comprador apareça e nos arranque tudo isso? Está sendo injusto, cowboy. Se alguém está jogando, é você. O que quer de mim, afinal? Farron? Belinda? Estão aí em cima?
Há uma pessoa procurando por vocês aqui embaixo. A voz de Mary alcançou-os através da escada. Conversaremos sobre isso à noite, Ferron declarou, sem dar chance de protestos a Belinda. Segurou-lhe a mão e levou-a para a escada. Quando chegaram na sala, encontraram um homem pouco mais velho que Ferron a esperá-los. Seus cabelos eram castanho claros e os olhos azuis e frios. Tinha a mesma altura de Ferron, mas parecia maior, pois os ombros eram mais largos. Vestia calça jeans desbotada e uma camisa surrada. Suas botas não eram engraxadas havia muito tempo. Olá! Ele cumprimentou, estendendo a mão para Ferron. Sou Carter Prescott, seu irmão. Estou aqui para tirar esse lugar das suas mãos. Capítulo 10. Eu deveria ter imaginado que Wayne tinha mais de um filho bastardo? Ferron resmungou. Eu não sou bastardo. Carter protestou. Wayne foi casado com minha mãe. Ferron e Belinda viraram-se para Madeline, que assentiu. É verdade, Wayne casou-se há muito tempo, mas logo se divorciou. Que eu saiba, nunca tiveram filhos. Carter sorriu com cinismo. Fui concebido quando o divórcio já estava em andamento e nasci logo depois da homologação. Não havia amor entre minha mãe e Wayne. Portanto, ela não viu razão para informá-lo de que tinha um filho. Por que esperou até agora para aparecer? Ferron inquiriu. Nunca tive a intenção de revelar minha identidade a ninguém. Acontece que quero essa fazenda. Não conheço bem as leis e não sei se você tem direito a uma parte da propriedade. Não estou interessado na herança. Ferron franziu o senho. Então, o que está fazendo aqui? Quero comprar King's Castle. Ferron examinou-o com um olhar cético. Carter não parecia ser do tipo que teria o dinheiro necessário para comprar um lugar como aquele. Você tem dinheiro em caixa? Carter voltou a sorrir. No divórcio, minha mãe ficou com metade do que Wayne possuía. Fiz alguns investimentos e, bem, sou um homem rico. Belinda e Ferron entreolharam-se. Estou disposto a pagar o que a propriedade vale. Carter continuou. Dinheiro não é problema. Faça o seu preço. Só estou tentando encontrar minhas raízes e acho que posso conseguir aqui. Tendo sentido o mesmo, Ferron não poderia argumentar contra tais sentimentos. Mas a fazenda lhe pertencia. Carter teria de encontrar suas raízes em outro lugar. Belinda e eu precisamos conversar em particular. Importa-se de nos dar alguns minutos? Sem problemas. Carter concordou e tirou o chapéu para Madeline. Você deve ser minha avó. Sim, Mad respondeu com voz fria. Nunca gostei da sua mãe. Pouca gente gosta dela, senhora. O comentário diminuiu parte da frieza de Madeline. Mesmo assim, ela se sentiu incapaz de abraçar o neto recém-descoberto, por acreditar que ele estava ali para destruir a felicidade do outro. Eu aceitaria uma xícara de café. Carter falou com simplicidade. Venha comigo. Madeline convidou, encaminhando-se para a cozinha. Carter a seguiu. Não acredito que isso esteja mesmo acontecendo. Belinda murmurou. Mas está, Ferron replicou. Vamos até o escritório. Lá, Ferron sentou-se, mas Belinda pôs-se a andar de um lado para o outro, muito nervosa. Com o dinheiro da venda de King's Castle, você e Mad terão a segurança que você desejava. Ferron começou. Belinda fitou-o incrédula. Não era o que esperava ouvir. Queria que ele declarasse que a amava e que juntos os dois viveriam ali, transformando a fazenda no que fora um dia. Porém, não poderia obrigá-lo a ficar. Acho que faz sentido aceitar a proposta de Carter, então, falou hesitante. É isso que você realmente quer? Estou disposta a concordar com qualquer decisão que você tome.
Belinda respondeu, desviando o olhar. Portanto, acho que vamos aceitar. Se é o que você quer, é o que vamos fazer. Ferron conclui, olhando para o chão. Nenhum dos dois percebeu que estavam sacrificando o que mais queriam, em deferência aos desejos e necessidades do outro. Quer informá-lo da nossa decisão agora? Ferron perguntou. Não, quero dizer, vamos esperar até depois da procissão desta noite. Adiar o inevitável não vai alterar a situação, Belinda. Eu sei, mas, por favor, Ferron, só até depois da procissão. Assim, Belinda poderia viver sua fantasia por mais algumas horas. O conto de fadas ainda não havia terminado, e ela só abriria mão de sua felicidade quando realmente não lhe restasse mais nenhuma alternativa. Ferron não sabia o que dizer. É melhor terminarmos de decorar a árvore. Você terá de chegar cedo na igreja hoje. Quando os dois entraram na cozinha, Maddie e Carter encontravam-se em meio a uma discussão acalorada. O que está acontecendo? Ferron inquiriu. Eu só estava tentando convencer o Carter a assistir à procissão desta noite. Sem sucesso, é claro. Ah, por favor, venha. Belinda falou. É tão emocionante. É disso que eu tenho medo. Carter resmungou. Não gosto muito desse tipo de coisa. Mas é Natal. Belinda insistiu. Todos gostam do Natal. Percebendo que o meio-irmão era uma exceção, Ferron interferiu. Não precisa ir se não quiser. Madeline não aceitaria uma derrota com a mesma facilidade. Eu gostaria tanto de exibir os meus 2 netos juntos. Não vai me negar essa alegria, vai? Está bem, Maddie. Carter cedeu, embora não de boa vontade. As crianças se esforçaram muito. Belinda acrescentou. Tenho certeza de que vai gostar. Belinda deu-se conta de que, quanto mais mencionava as crianças, mais amargo Carter se tornava. Embora não soubesse o que ele tinha contra crianças e Natal, decidiu calar-se. A propósito, Carter quebrou o silêncio. Já decidiram sobre a venda? Belinda e Ferron trocaram um olhar tenso. Gostaríamos de pensar mais um pouco. Ferron informou. Ora, isso não é hora de nos preocuparmos com negócios? Maddie reprovou-os. Se não nos apressarmos, vamos chegar atrasados para a procissão. Ferron e Belinda saíram antes a caminho da igreja. Carter ficou para acompanhar Madeline mais tarde. Começara a nevar e Belinda preocupou-se com a possibilidade de algumas famílias decidirem ficar em casa com medo do frio. Porém, assim que chegou na igreja, descobriu estar errada, pois a multidão já era imensa. Sem perder tempo, ajudou as crianças a se vestir. No último instante, surgiu uma discussão sobre ser ou não correto usar uma boneca para representar Jesus Cristo. Após algumas explicações apressadas, ela conseguiu convencer o garoto no papel de José de que não haveria problemas. Assistindo à representação com o braço enlaçado, o de Ferron, Belinda sussurrou. Ah, as crianças são tão preciosas! A mensagem implícita era seu desejo de ter um filho. Observando Ferron atentamente, ela percebeu as expressões que se seguiam em seu semblante. Ternura, emoção e alegria. E quando ele a fitou, Belinda poderia ter jurado que o brilho nos olhos dele significava amor. Quando a procissão terminou, Belinda ajudou as crianças a tirar as fantasias e vestir seus casacos. Então, ela e Ferron saíram à procura de Madeline e Carter, porém só encontraram Maddie. Carter foi embora. Ela anunciou. Disse que nos encontraria em casa. Por quê? Belinda perguntou.
Acho que ele simplesmente não suportaria ficar mais, Mad declarou em tom misterioso. Como não conseguisse mais nenhuma explicação, Belinda concluiu que não era só ela quem possuía um passado que preferia esquecer. Sentiu-se culpada por ter forçado Carter a enfrentar uma situação dolorosa. Ao chegar em casa, encontraram-no sentado diante da lareira, com um copo de uísque na mão. Não havia em seu semblante o menor sinal do motivo que o fizera fugir da igreja. Se não se incomodar, Carter, vamos deixá-lo sozinho por algum tempo. Farron falou. Belinda, Mad e eu precisamos conversar. Estou bem aqui, não se preocupem comigo. Assim que entraram no escritório, Madeline rebelou-se. Posso saber a razão de tanto segredo? Belinda e eu queríamos informá-la de que decidimos vender King's Castle antes de darmos a resposta a Carter. O quê? Madeline levantou-se de um pulo, como teria feito uma adolescente, deixando claro que, mesmo que Farron e Belinda fossem tolos o bastante para abrir mão de seus sonhos, sua posição era diferente. Eu me recuso a deixar esta casa, declarou em voz alta e estridente. Continuou de pé, torcendo um lencinho nas mãos, respirando com dificuldade. Por favor, Mad, sente-se, Farron pediu, preocupado com a saúde da avó. Em vez de atendê-lo, ela foi se postar atrás da mesa, com as costas apoiadas na parede. Não venha me paparicar. Não vou me sentar enquanto não ouvir de você, Belinda, que teria mesmo coragem de me tirar desta casa. Madeline, pensei que você tivesse compreendido que Farron e eu pretendíamos com as reformas. Pois não compreendi. Maddie fixou os olhos irados em Farron. Quanto a você, jovenzinho, estou profundamente decepcionada. Ele foi invadido por um misto de vergonha, tristeza e raiva. O que a decepcionou mais, Maddie? O fato de eu ter cortejado sua nora bem debaixo do seu nariz? Ou o fato de eu estar disposto a fazer Belinda feliz às custas dos seus desejos? Ora, seu idiota, não vê que a venda da fazenda não vai fazer ninguém feliz? Muito menos Belinda? Está enganada, Maddie. Belinda me disse logo que cheguei aqui que queria morar na cidade e acabou de confirmar que quer vender a fazenda. Você é um grande tolo. Belinda queria se mudar para a cidade só para poder cuidar de mim. Ela jamais deixaria King's Castle se você decidisse ficar aqui. Pergunte a ela. Farron pulou de sua cadeira e encarou Belinda. É verdade, Belinda? Ficaria aqui se eu ficasse com você? Como isso não vai acontecer? Farron segurou-a pelos ombros. Responda a minha pergunta. Sim, eu jamais iria embora se você ficasse comigo, mas como é impossível... Por quê? Estaria disposto a deixar Hawks Way? A passar o resto da sua vida aqui? Eu viveria no inferno se você estivesse lá comigo. Eu te amo, princesa. Belinda fitou-o atordoada. E por que nunca me disse isso? Ele deu de ombros. Tive medo de assustá-la. O que realmente desejo já faz tempo é casar com você, viver aqui e criar nossos filhos em King's Castle. Belinda pensou no risco de envolver-se com um homem de novo, mas descobriu que o amor que tinham um pelo outro havia acabado com seus medos. Tudo o que Farron queria era fazê-la feliz, assim como ela só queria agradá-lo. Se isso foi um pedido de casamento, falou afinal. Eu aceito. Farron abraçou-a com tanta força que Belinda não pôde conter um gemido. Não vai espremer a menina até a morte. Mary protestou. Farron incluiu a avó no abraço. Ora, sua alcoviteira, do que está reclamando? Conseguiu exatamente o que queria. Madeline sorriu.
Tem razão. Agora, digam o que pretendem fazer com o jovem sentado lá na sala. Temos de convidá-lo para passar o Natal conosco, Belinda opinou. Não podemos simplesmente mandá-lo embora. Madeline estreitou os olhos com um ar malicioso. Tem razão. Ah, Madeline, o que está planejando desta vez? Belinda inquiriu, reconhecendo a expressão marota da sogra. Quem? Eu? Nada. Por que diz isso? A propósito, Carter me contou que é dono de uma colônia de férias em Vermont, numa cidadezinha próxima de onde Fiona vive. 2 parentes precisam se conhecer, não acha? Carter e Fiona não têm parentesco algum? Sim, eu sei. Mas mesmo assim, é uma pena Carter não gostar de gatos. Como sabe disso? Farron perguntou, surpreso pela quantidade de informação que a avó obtivera em tão pouco tempo. Estávamos conversando sobre preservação do ambiente. Carter está envolvido num projeto para salvar o leão montanhês, mesmo não gostando de felinos. Imagino que Fiona não vá abrir mão da Tuti. Madeline. Esperta, Maddie escapou da repreensão de Belinda, saindo apressada do escritório. Vou mandar Carter para cá. Assim vocês poderão lhe dar a má notícia de uma vez. Assim que ela saiu, Belinda sacudiu a cabeça. Maddie é um caso perdido. Só me resta telefonar para Fiona e avisá-la do que a espera. Farron sorriu. E acabar com a diversão de Maddie? Pelo que vi, sua irmã é perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Ao menos, parece que o nosso conto de fadas vai ter um final feliz. Belinda murmurou, fitando-o com adoração. O que você quer de presente de Natal, princesa? Um bebê. É o que vai ter, mas acho melhor eu dar o presente que já comprei. Farron abriu a gaveta da escrivaninha, tirou uma caixinha de veludo e estendeu para ela. Para você, princesa. Ao abrir a caixa, Belinda deparou com um anel de topázio circundado de diamantes em forma de baguete. Foi o que encontrei de mais parecido com as margaridas que apanhamos juntos naquele primeiro dia. Farron continuou, pegando o anel e colocando-o no dedo de Belinda. Agora vai usar flores todos os dias, princesa. Os olhos de Belinda encheram-se de lágrimas. É lindo! Obrigada, cowboy. Carter recebeu a notícia de que a propriedade não estava mais à venda com tranquilidade. Você sabe que eu poderia contestar o testamento, não sabe? Falou. Poderia bloquear seus bens por um longo tempo e criar uma porção de problemas. Sim, poderia. Farron concordou. Mas eu lutaria até o fim, sem facilitar coisa alguma para você. Além disso, também tenho alguns bens particulares. Carter examinou-o, aparentemente decidindo que Farron falava sério. Invejo você, irmãozinho. Acho que terei que continuar procurando por aquelas raízes. E eu te desejo boa sorte. Farron falou com sinceridade. Será sempre bem-vindo aqui. Aliás, ficaríamos muito felizes se você ficasse e passasse o Natal conosco. Carter sacudiu a cabeça. Não acho certo. Não quero me intrometer. Na verdade, estou planejando partir esta noite. E por que tão cedo? Belinda perguntou. Tenho certeza de que Madeline gostaria de passar mais tempo com você. Ele voltou a sacudir a cabeça. Se ficar aqui por mais tempo, receio acabar me apaixonando pelo lugar. Estendeu a mão para Farron. Adeus, Farron. Foi um prazer conhecê-lo. Farron apertou a mão estendida. Gostaria de ter uma oportunidade de nos conhecermos melhor. Talvez eu passe por aqui um dia desses. Farron e Belinda acompanharam Carter até a sala, onde Madeline não disfarçou sua tristeza pela partida precoce do neto. Porém, não tentou forçá-lo. Carter abraçou a avó. Gostei muito de conhecer você, Maddie.
Prometo visitá-la. A promessa não soou convicta. Talvez isso aconteça bem antes do que imagina. Maddie falou com um dos seus sorrisos marotos. Belinda sorriu. Quando Madeline punha uma ideia na cabeça, não havia quem pudesse tirá-la. Ao que parecia, ela estava decidida a arranjar um casamento entre Carter e Fiona. Belinda decidiu que o melhor a fazer seria ficar quieta e esperar. Os três ficaram na porta, acenando para Carter, observando a caminhonete desaparecer na estrada. Já que nosso visitante se foi, acho que vou dormir. Maddie anunciou. Estou muito cansada. Farron e Belinda trocaram um olhar ansioso. Está se sentindo bem, Maddie? Farron perguntou. A avó sorriu. Não se preocupe comigo. Pretendo continuar por aqui por tempo bastante para mimar meus bisnetos. Só achei que deveria me retirar para que vocês fiquem sozinhos e possam se entender. Com uma piscadela, Madeline virou-se e subiu a escada. Por um momento, Farron e Belinda não reagiram. Então, caíram na gargalhada. Já entendi a deixa, Farron declarou. Tomou Belinda nos braços e levou-a para a sala. Acomodou-a no tapete diante da lareira e deitou-se ao seu lado. As únicas fontes de luz eram o fogo e as minúsculas lâmpadas coloridas da árvore de Natal. Ficaram abraçados, quietos, ouvindo o fogo estalar e o vento forte lançar a neve contra as paredes. É bom ficar abraçado a você, Farron murmurou. É bom ser abraçada. Gostaria de se casar no dia do Natal? Adoraria, Belinda respondeu. Poderíamos convidar a minha família e a sua. Não será difícil convencê-los. Eu te amo, Farron. Ele sorriu. Sabe que é a primeira vez que me diz isso? É verdade? Pois pensei nisso 1.000.000 de vezes. Espero que continue dizendo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Farron apoiou-se num cotovelo e fitou-a. Seus olhos estão tão iluminados quanto a árvore de Natal. Não tenho palavras para dizer quanto me sinto feliz. Talvez eu consiga mostrar. Devagar, Belinda foi cobrindo o rosto de Farron com beijos, enquanto suas mãos deslizavam pelo corpo másculo que já lhe dera tanto prazer. Vamos fazer nosso bebê aqui e agora? Pediu. Faça amor comigo, cowboy. Farron não precisava de outro convite. Sem perder tempo em despirem-se completamente, logo estavam nos braços um do outro, os corpos unidos ao calor do fogo. Quantos filhos teremos? Ele perguntou com voz rouca. No mínimo, um menino e uma menina. Ele sorriu. Conheço uma família que teve 6 meninas antes de conseguir um menino. Belinda riu. Acho que não haveria problemas em ter só meninas ou só meninos. As brincadeiras morreram num beijo apaixonado. Dessa vez, fizeram amor sem pressa ou urgência, explorando caminhos já familiares, mas nem por isso menos fascinantes ou excitantes. Pouco antes do êxtase arrebatá-los, Belinda murmurou. Quero ser sua mulher, cowboy. Quero ter o seu filho. Farron replicou. Eu te amo, princesa. Quero fazer amor com você todos os dias pelo resto da minha vida. Quando seus corpos sucumbiram às exigências da paixão, suas almas se uniram por completo para sempre. Mais tarde, com Belinda nos braços, Farron fez uma oração pedindo que o inverno não fosse rigoroso demais, para que pudessem continuar o trabalho na fazenda, e que sua esposa o presenteasse com uma filha no outono, época da colheita. Ao mesmo tempo, Belinda fez uma prece, pedindo para ser uma boa esposa e para presentear seu marido com um filho no outono, época da colheita. E exatamente assim, num conto de fadas,
As duas preces foram atendidas. Epílogo. O outono chegou a King's Castle com tons dourados e cheio de terra fértil depois da colheita. As árvores que cercavam a casa antiga pareciam celebrar, vestidas de cobre e fogo, como se soubessem que aquele era um tempo de promessas cumpridas. Belinda observava a paisagem da varanda, embalando os 2 bebês que dormiam tranquilos em seus braços. Um casal, exatamente como haviam sonhado naquela noite de Natal. A menina tinha os olhos atentos de Ferron, o menino, o jeito sereno de Belinda. 2 corações novos pulsando no mesmo lugar onde tantas histórias haviam começado. Ferron surgiu atrás dela, envolvendo-os num abraço cuidadoso como se o mundo inteiro coubesse ali. Já não havia dúvidas, medos ou concessões silenciosas entre eles. King's Castle permanecera de pé e não apenas como uma fazenda, mas como um lar. Vivo, renovado, cheia de vozes e futuro. Madeline, sentada na cadeira de balanço, observava a cena com um sorriso satisfeito e vitorioso. Continuava mandando em tudo como sempre, agora com a autoridade inquestionável de uma bisavó orgulhosa. Seus comentários afiados haviam dado lugar a histórias repetidas e planos grandiosos para aqueles pequenos que ainda nem sabiam andar. Quanto a Carter, as notícias chegavam de tempos em tempos, sempre acompanhadas de um cartão inesperado. Vermont, um projeto ambiental bem-sucedido e, por fim, uma assinatura feminina ao lado do nome dele, Fiona. Madeline jamais admitiu, mas guardava aquele cartão como um troféu silencioso. Naquela tarde, enquanto o vento espalhava folhas pelo campo e o sol se punha devagar, Belinda apoiou a cabeça no ombro de Ferron. Conseguimos, murmurou. Ele beijou-lhe os cabelos, certo de que não falava apenas da fazenda, nem apenas dos filhos, mas de tudo o que haviam escolhido não abandonar. King's Castle não era mais apenas herança ou passado. Era amor que ficara e ficaria. Final.